As videoaulas são uma adaptação das atividades do projeto de assistência técnica a pescadores artesanais e aquicultores familiares nos territórios do Litoral Sul, Costa do Descobrimento e Extremo Sul da Bahia, executado pela Humana Brasil em parceria com a Bahia Pesca por meio da SEAGRE, Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Governo do Estado da Bahia. Vamos para a nossa videoaula de hoje. Falaremos sobre piscicultura, os princípios básicos de manejo, com foco no planejamento inicial até as etapas de construção de um viveiro escavado. E para dar início, eu vou responder uma pergunta que é uma dúvida de muitos. O que é piscicultura? A piscicultura é um dos ramos da aquicultura destinada para a criação de peixes em ambientes com condições ideais para o seu melhor desenvolvimento. Essa cultura de criação de peixes é principalmente praticada em tanques, represas e viveiros, permitindo um maior controle e monitoramento sobre a alimentação, crescimento, reprodução, tamanho, estoques, entre outros. E antes de iniciar uma piscicultura, algo importante a se pensar é o seu planejamento. A fase de planejamento é a base da piscicultura e envolve estratégias e princípios importantes. Entre eles é o estudo de viabilidade econômica e os procedimentos técnicos. O estudo da viabilidade econômica é a fase da análise da realidade financeira do produtor. Então, vai ser analisado se o projeto de piscicultura corresponde ao recurso disponível para seu projeto de criação, se existe demanda para comercialização e de que forma será realizado as vendas da produção. Mas e aí, nesse momento inicial, o que eu devo levar em consideração? O piscicultor terá que avaliar seu caixa disponível diante da necessidade inicial para a implantação dos viveiros, da compra de insumos, que são os alevinos, ração, medicamentos e na aquisição de equipamentos. E no caso da comercialização do produto, identificar o valor a ser estipulado ao peixe e a logística de venda. Então, é importante ter um controle financeiro e ter o acompanhamento de um técnico especializado na área. E algo muito importante também nesse período inicial de uma piscicultura é a escolha da espécie. A definição do peixe que você vai criar está relacionado sobretudo com a adaptação ao meio ambiente, às licenças técnicas, aos custos de manutenção da produção e à facilidade também de comercialização no mercado consumidor. E agora vamos falar um pouco dos procedimentos técnicos. Essa é uma das grandes etapas do planejamento, onde se define a construção do viveiro, licenças técnicas, controle e monitoramento da produção. Então, nessa fase, é muito importante ter conhecimento da legislação ambiental. A regularização ambiental é uma exigência e uma etapa importante na piscicultura. Para além de uma fase burocrática, estar regularizado garante a segurança do projeto. E nessa atividade de piscicultura, as licenças ambientais são extremamente importantes. E no caso do uso das águas, a liberação também é realizada via outorga, que é uma autorização para o uso da água emitida pelo órgão ambiental. Seguindo essas dicas anteriores, agora vamos para as etapas da construção do viveiro escavado. E quais as perguntas mais populares? Como fazer? Quais as etapas? Quais os procedimentos? Quais os cuidados? Quais os riscos? E quais as vantagens? Sabemos que são inúmeras dúvidas ao iniciar um projeto de criação de peixes. Contudo, com planejamento e organização das etapas, pode-se obter melhores resultados na construção de uma estrutura com segurança. Qual o formato básico de um viveiro? O viveiro escavado apresenta condições próximas às naturais do peixe. Normalmente, os viveiros escavados possuem uma forma retangular, com proporção mínima de 1 metro de largura por 4 metros de comprimento e profundidade média de 1,50 m. Então vamos lá. Por onde começar? Vamos seguir os passos. O primeiro passo é a escolha do terreno.
A viabilidade da construção de uma unidade de piscicultura está associada à análise do aspecto local, que, diante das características do terreno, vai apresentar a viabilidade para a construção do viveiro escavado. Nesse sentido, dois grandes aspectos são levados em consideração nessa escolha, que é a topografia e a disponibilidade de água. A topografia ela está relacionada ao estudo das características presentes na superfície de um território, desse terreno que você escolheu, como, por exemplo, o relevo, o tipo de solo e demais fatores próprios da região. No projeto de construção de viveiro, o tipo de solo é essencial para a definição do terreno. Para a atividade de piscicultura, é indicado um terreno plano e de baixo declínio. O tipo de solo mais adequado para a construção de um viveiro são aqueles que apresentem uma composição de argila e areia, ou seja, uma mistura dos dois tipos. Um terreno muito argiloso são difíceis de serem escavados e facilmente apresentam rachaduras. E terreno muito arenoso tem baixa retenção de água, o que favorece as infiltrações e também demandam mais volumes de água no viveiro. Outra característica importante do solo é evitar terrenos com vegetações de raízes grandes, pois essas raízes vai dificultar no momento da escavação. Uma forma de verificar a viabilidade do solo para a construção de viveiro é coletar uma pequena amostra e fazer um rolinho, e juntar as duas pontas, formando uma rosquinha. Se nessa prática a amostra não se partir, indica que o solo pode apresentar boas características para a construção de um viveiro. Em seguida, é necessário fazer a decapagem, que é a retirada de 20 a 30 centímetros da camada superficial do solo, evitando assim a infiltração. E o próximo passo a ser realizado é a construção e terraplanagem do talude. De forma geral, o talude é uma área inclinada do solo. São também conhecidos, por exemplo, como encostas e barrancos, podendo ser naturais ou construídos. Para o viveiro escavado, é necessário essa estrutura para garantir a durabilidade e impedir infiltrações e erosões. E vale ressaltar a extrema importância da proteção dos taludes com cobertura vegetal. O próximo passo importante é o sistema de abastecimento. O viveiro escavado deve apresentar entrada e saída de água em extremidades opostas e de forma independente. Orienta-se que o viveiro apresente fundo com declividade de 1 metro na parte rasa e de até 2 metros na parte profunda, permitindo o escoamento completo. Também é uma prática muito importante e obrigatória a compactação do fundo e das paredes do viveiros, para evitar desmoronamento, erosão e infiltração. A entrada de água deve ser realizada por canais de abastecimento, geralmente utilizando tubulações em PVC para a transmissão, podendo inserir registro para o controle da vazão. O abastecimento pode acontecer também por gravidade, quando a fonte da água está no nível acima da água do viveiro e abastece por queda. Ocorre também o abastecimento por bombeamento, quando a fonte de água está no nível abaixo da água do viveiro. Esse sistema de abastecimento é muito comum quando se utiliza águas de poços. E por fim, mas não menos importante, o sistema de drenagem. Esse sistema ele vai drenar a água do fundo do viveiro, onde a qualidade é inferior e os níveis de oxigênio são baixos. Para os viveiros escavados, o sistema recomendado é a saída de água por cachimbo. Os cachimbos são de menor custo, fácil manipulação e garantem a drenagem dos viveiros de pequeno porte. E existe também a opção de drenagem pelo sistema de monges, que apresenta uma maior durabilidade, porém é mais complexo quanto à implantação e são indicados para viveiros grandes. Seguindo essas primeiras dicas de planejamento e escavação de um viveiro, você vai estar apto para dar início à sua atividade de piscicultura. Falaremos sobre as etapas da produção da criação de peixes, com a preparação dos viveiros, a importância da qualidade da água e as principais espécies cultivadas em viveiros escavados. Então vamos falar da preparação dos viveiros, com a calagem e a adubação. Essa é a fase de preparar o espaço para o ciclo produtivo e os cuidados com os procedimentos garantem uma qualidade maior à criação.
A calagem consiste na aplicação de calcário para neutralizar a acidez do solo, que apresentam um pH inferior a 7, e é necessário realizar as análises de solo antes para obter essa informação. O pH baixo é expressado por essa acidez, provocando danos como menor produtividade dos viveiros, dificuldade de reciclagem de nutrientes, diminuição das taxas de fertilização, entre outros. Uma calagem adequada deve ser realizada 3 meses antes de encher o tanque, podendo esse tempo ser menos caso o calcário tenha uma textura mais fina ou se utilizar cal virgem, diminuindo o tempo de 3 meses para 45 dias. O calcário é aplicado diretamente ou dissolvido em água, no fundo e nas laterais do viveiro. É recomendado 200 gramas de calcário por metro quadrado. A adubação ou fertilização do viveiro consiste em potencializar a produção de alimentos naturais presentes na água, por exemplo, fitoplâncton, que são micro-organismos aquáticos produtores, que auxiliam no desenvolvimento alimentar do peixe. É orientado que essa adubação ocorra de 5 a 7 dias antes do povoamento do viveiro. A adubação pode ocorrer de 2 formas: adubação orgânica e adubação química. A adubação orgânica são os fertilizantes naturais à base de estercos, e a adubação química são os fertilizantes químicos com base em fósforo e nitrogênio, sendo comumente utilizado o superfosfato. Então vamos dar alguns exemplos de adubação orgânica: esterco de aves, esterco de suíno, esterco de boi. E a dosagem recomendada para essa adubação, no caso de esterco de aves, é 250 gramas por metro quadrado. Esterco suíno, 400 gramas por metro quadrado. E esterco de boi, 600 gramas por metro quadrado. No caso da adubação química, pode ser utilizado o superfosfato simples, o superfosfato triplo e a ureia. A dosagem recomendada no superfosfato simples, 10 gramas por metro quadrado, superfosfato triplo, 15 gramas por metro quadrado, e a ureia, 15 gramas por metro quadrado. E como fazer a aplicação dessa adubação? A distribuição deve ser uniforme no fundo do viveiro, conforme a dosagem tabelada. Após a aplicação, é necessário aguardar um período para o desenvolvimento dos micro-organismos, entre 5 a 7 dias na fertilização orgânica e 3 dias na fertilização química. Em seguida, fazer o enchimento do viveiro e preparar para o povoamento. Seguindo todos esses passos e já com o viveiro cheio, agora é o momento de fazer o monitoramento necessário da qualidade da água. Quando se trata de piscicultura, a água a ser utilizada deve atender os parâmetros de qualidade e a quantidade suficiente para garantir a viabilidade do cultivo e a sanidade dos peixes. Por isso, é importante conhecer a origem da água, a vazão e as propriedades física, química e biológica da água, observando se essas características proporcionam condições necessárias para os cultivos de peixes. Com isso, destacamos 4 características importantes que devem ser levadas em consideração: a temperatura, a transparência, o pH e o oxigênio dissolvido. A temperatura da água na piscicultura interfere na dissolução de gases, circulação de água, no crescimento e reprodução dos peixes. A faixa indicada para as espécies tropicais se encontra entre 20 a 30 graus, onde as temperaturas medidas entre 25 e 28 graus são ideais. Na construção do viveiro, é importante escolher um local exposto ao sol e ao vento, na garantia dessas condições. A transparência da água está relacionada com o material em suspensão, que vão desde micro-organismos que vivem na coluna d'água até resto de alimentação, fezes de peixe, vegetação e demais. Uma boa forma de monitorar é na visualização. As águas de cor esverdeada ou azulada são geralmente boas.
As amareladas e com muito material na superfície não indica boa qualidade, lembrando que a água suja reduz a produtividade natural do viveiro. O pH está relacionado ao grau de acidez e de alcalinidade da água. A escala de pH varia de 0 a 14. A água mais indicada para a piscicultura é a que possui uma reação de pH entre 7 e 8, ou seja, pH próximo do neutro, nem tão ácido, nem tão básico. Uma atenção importante: os valores não devem ser inferiores a 5 e nem superiores a 8. E sobre o oxigênio dissolvido da água. Os peixes também consomem oxigênio. Na ausência do oxigênio dissolvido na água, os peixes tendem a não sobreviverem. Uma das formas de notar essa deficiência do oxigênio pode ser pela grande presença de peixes na superfície. Nessas situações, é necessário suspender o fornecimento de ração, aumentar a renovação da água e, se caso for possível, acionar o sistema de aeração até que a situação normalize. Mas como medir o pH e o oxigênio dissolvido? A medição do pH pode ser realizada pelos aparelhos pHmetros digitais. Contudo, a alternativa mais econômica e utilizada é o kit colorimétrico, que basicamente consiste em coletar uma pequena amostra de água e adicionar no indicador, que traz o resultado frente a uma escala de coloração específica. Já o oxigênio dissolvido é medido com um equipamento chamado oxímetro digital. Mas e aí, qual a quantidade e a disponibilidade de água recomendada? Orienta-se que em viveiro escavado deve ser abastecido preferencialmente por gravidade e apresentar entrada e saída controlada de água localizadas em extremidades opostas. A quantidade de água necessária para o viveiro está relacionado com os fatores que vão desde a espécie que será cultivada, a altitude do terreno, solo, clima e o manejo do cultivo. Seguindo todos esses passos, agora o seu viveiro está preparado para receber os alevinos. Os alevinos para o povoamento deverão ser adquiridos por fontes seguras, certificadas e especializadas. E agora vamos falar sobre as principais espécies cultivadas no Brasil. Hoje no país, cultivam-se espécies nativas e exóticas. Alguns exemplos de espécies nativas é o tambaqui, o pacu, o curimatã, o pintado ou surubim e o pirarucu. E as principais espécies exóticas são a carpa de cabeça grande, a carpa capim e a carpa prateada e a tilápia. Para fazer a escolha ideal das espécies para o cultivo, é necessário que elas apresentem algumas características: ser adaptadas ao clima da região, apresentar crescimento rápido, reproduzir naturalmente em cativeiro, a aceitação de alimentos artificiais com bom índice de conversão alimentar, suportar elevadas densidades de estocagem, ser resistentes ao manuseio e às enfermidades e ser de boa aceitação comercial. E depois de fazer essas análises e fazer a escolha da espécie, também é necessário observar o hábito alimentar de cada espécie. Então vamos tabelar o hábito alimentar das espécies nativas. O tambaqui e o pacu apresentam um hábito alimentar onívoro. O curimatã apresenta o hábito alimentar iliófago. O pintado e o surubim apresentam um hábito alimentar carnívoro. Já as espécies exóticas, a carpa de cabeça grande é zooplanctófaga, a carpa capim é herbívora, a carpa prateada é fitoplanctófaga e a tilápia é onívora. Os peixes onívoros são os peixes que se alimentam de proteína de origem animal e vegetal. Como a proteína vegetal é de menor custo, as rações comerciais são formuladas com grande parte ou com a totalidade de proteína de origem vegetal. Os peixes herbívoros alimentam-se preferencialmente de proteína de origem vegetal e as rações comerciais apresentam um teor de fibra mais elevado. Os peixes iliófagos são peixes que se alimentam no fundo da coluna d'água de organismos bentônicos, como larvas de insetos, moluscos, crustáceos,
micro-organismos da composição, entre outros. Os peixes zooplanctófagos, eles se alimentam do plâncton, que são micro-organismos de origem vegetal ou animal que se desenvolvem nos tanques. E os peixes carnívoros são os peixes que se alimentam preferencialmente com proteína de origem animal. Então, é importante lembrar que a maioria dos peixes possui hábitos alimentares diferenciados, consequentemente, uma exigência nutricional também diferenciada. Quanto mais carnívoro for o peixe cultivado, maior será a porcentagem de proteína bruta na ração. Sabendo a dieta alimentar de cada espécie criada, facilita na compra da ração correta. A idade dos peixes influencia diretamente na quantidade de ração consumida. Quanto menor a idade dos peixes, maior a quantidade de ração fornecida em relação à biomassa corporal. Os alevinos com 0,5 a 25 gramas chegam a consumir 10% de ração em relação à biomassa corporal ao dia. Os alevinos de 25 a 100 gramas consomem aproximadamente 6% de ração em relação à biomassa corporal do dia. Juvenis consomem de 6 a 3%. Peixes adultos consomem de 3 a 2% de ração em relação à biomassa corporal ao dia. A quantidade e horários de alimentação dependem de vários fatores, por isso é válido se basear em tabelas. Contudo, sempre usando o bom senso. Os peixes devem ser alimentados exclusivamente durante o dia. A alimentação no período noturno pode acarretar em queda brusca na quantidade de oxigênio da água, prejudicando a respiração e o metabolismo dos peixes. E uma observação muito importante: cuidados com a ração. A estocagem da ração segue as orientações do fabricante, mas em geral os cuidados básicos são a atenção quanto à validade, armazenar em local seco e arejado, a ração deve estar em conforme com a fase de desenvolvimento da espécie, a embalagem não deve ter contato direto com o chão e nem com locais com elementos tóxicos e com possíveis roedores. Seguindo essas dicas com as etapas da produção e criação de peixes em viveiros escavados, a sua piscicultura familiar ou parque aquícola terá grande sucesso de desenvolvimento e produtividade.